Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 12. Então no vídeo passado vocês acompanharam, né? Fizemos aí o desenho a partir da técnica do quadriculado, né? Então usamos uma referência de um desenho pequeno impresso numa folha A4, fizemos ampliação e agora, pessoal, vamos pintar, né? Já que desenhamos aí, né? Vamos pintar o personagem. Vou fazer novamente aqui, ó, bem detalhado, né? Vídeo em tempo real aí para vocês matarem a curiosidade. Por falar em curiosidade, né? Por isso eu escolhi fazer o desenho aí, fazer esse preenchimento, essa pintura toda com spray, tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque se realmente fosse um serviço prestado, né? Se fosse valendo, se não fosse apenas uma demonstração para aula, eu escolheria fazer esse personagem nesse tamanho aí, eu faria no pincel, entendeu? Preencheria então na tinta comum mesmo, com o pincel, porque teria mais precisão, né? A estética desse desenho combina bem com a pintura aí no pincel mesmo. Claro, não que tenha algum problema fazendo spray, né? Aí às vezes também depende do que você combina com o cliente, né? Então se o cliente fala assim pra você, olha, eu quero uma coisa, né? Eu quero, tudo bem, pode ser no caso como é aí personagens, uma coisa mais cartoon assim, mas a pessoa fala pra você, olha, eu quero cara de grafite, né? Eu quero uma estética de arte urbana mesmo. Eu quero essa coisa mais street art, ficar com cara de rua. Aí tudo bem, né? Tá na cara que o cara quer ali uma coisa com spray, né? Com um espirrado do spray, né? Às vezes até um escorrido do spray não é problema, porque faz parte dessa estética mais arte urbana. Mas, por exemplo, se você vai fazer um personagem no ambiente interno de uma escola infantil, entendeu? Que é interessante um desenho ali mais limpo que eu quero dizer assim, um desenho mais parecido com o original, né? Então, para ficar mais próximo de uma ilustração original, você faria com pincel, com tinta comum, entendeu? Até pelo tamanho, pessoal. Esse tamanho aí não é bem o ideal para trabalhar com spray assim. Você vê, né? Para fazer contornos, esses detalhes menores. Com spray acaba ficando ali um pouco mais grosso, dá mais trabalho, né? Não dá pra gente definir tanto. Mas eu vou me virar com spray aí pra gente ter essa experiência aí, pra vocês verem realmente o passo a passo aí de uma construção de um personagem todinho no spray. Então vou até usar um pouco da lógica aqui que eu já fiz, né, naquela vez com as letras. Lembra que eu falei? Dá pra gente ir contornando, fazendo alguns detalhes e depois com a outra cor você vem dando uma afinada no controle, né? Dando uma ajustada no traço. Eu vou falar bastante isso, né? Nos momentos que eu estiver ajustando os traços, ajustando os detalhes, para não ficar assim uma coisa manchada, nem muito grossa, né? Então vocês estão acompanhando aí, ó, já estou fazendo isso, né? Você vê, eu vim com preto, né? Então comecei preenchendo ali com creme, né? A cor da pele dele. Depois eu vim um pouco já fazendo uns traços, né? Que é o contorno já. E aí volto com, você vê aquela linha ali na bochecha, como eu sumi bastante com ela, eu deixei ela finalizando, afinando, né? Tô fazendo a mesma coisa ali no braço, ó. Você vê que eu aproveito já para afinar o contorno. E os dedos que não tinham definição, com essa cor, ó, eu já tô meio que desenhando o dedo. Então, veja só que a lógica é um pouquinho até o contrário do normal, né? Geralmente a gente preenche com uma cor, depois contorna. Aí não tem muito essa lógica, né? Você vê que algumas partes eu já contorno primeiro e aí depois eu venho com a cor preenchendo e com isso eu aproveito para ajustar o contorno, para afinar os traços. Tá vendo? Tô dando definição nos dedos aí. O dedo tava uma coisa ali mais grossa, mais borrada praticamente, né? Agora eu já defini os dedos, entendeu? Mesma coisa ali na boca, no nariz, você vê que comparado com o primeiro traço, eu afinei bem o traço ali,
deixa o final, né, dos contornos sempre afinando, né? E assim vai. A perna, mesma coisa, ó, você vê que é uma coisa pequena ali, detalhe mesmo, né? Mas eu vou ajustando dessa forma, né? Vou fazer isso várias vezes durante o desenho aí e vocês acompanham bem, né? Prestem atenção como é que funciona. Por isso que eu digo, né? Você vendo pronto, pode até achar que a pessoa fez o contorno fininho ali logo de primeira e não é bem assim. A gente vai ajustando. O trabalho é praticamente esse, não é? Não é você tentar fazer algo sem errar, é pelo contrário, né? São vários erros, né? Pode-se dizer assim, a gente vai errando mesmo e vai consertando e vai ajustando, é uma construção. Você viu balançando o spray, né? Esse vermelho que eu coloquei dentro da boca, quando eu pintei eu percebi que ele estava muito líquido, meio transparente até, e até começou a escorrer. Acabou não escorrendo, mas quase escorreu. É porque a tinta não estava bem misturada dentro do spray, então precisava dar uma balançada a mais, entendeu? Venho com o branco, aí você vê que eu tô com alguma dificuldade também, porque a superfície ela não tá completamente lisa, né? Lembra que eu falei que é um tecido, né? Então ele fica meio enrugado, meio encurvado. Claro que isso atrapalha, né? Às vezes eu até coloco a mão para empurrar um pouquinho, deixar a superfície um pouquinho mais plana. Isso dá uma dificuldade, principalmente num desenho que é pequeno, que tem detalhes, né? Como eu falei, nesse tamanho aí, eu nem falei. Se fosse para fazer um personagem, eu faria assim bem maior para poder trabalhar só com spray, né? Aí você consegue ter um controle melhor ali do contorno, né? Consegue trabalhar melhor os detalhes. Se o desenho é muito pequeno, isso começa a ser muito difícil de fazer no spray. Mas vamos lá. Você vê que praticamente o momento que eu mais uso o spray ali um pouquinho mais distante da parede é aí no cabelo, né? Que eu estou preenchendo uma área maior. O resto, que são mais detalhes, são áreas menores. Observe que eu deixo o spray sempre pertinho da superfície. E isso é importante. Para você que nunca mexeu com spray, é, essa é uma diferença importante aí, né? A distância do spray para a superfície. Depende disso se vai sair aí um contorno, se vai sair um preenchimento, se vai escorrer também, né? Lembra que eu falei, precisa ter uma certa velocidade. Então você vê que eu não posso fazer um traço ali devagarzinho não, senão vai acumular muita tinta e vai escorrer. E nesse caso, né, no preto que eu estou usando aí no contorno, eu tirei um pouco mais o ar do spray para dar uma afinada no traço, né, controlar um pouco melhor, mas aí a tinta fica mais líquida. Então pode acontecer também de escorrer, de acumular muita tinta, tem que ter todos esses cuidados, né? Se no cabelo parece que é preto, mas não é. É um cinza bem escuro, porque é um detalhe do cabelo dele, né? Depois, quando eu vir com preto, vocês vão ver aí a diferença, né? Por que eu não comecei logo a preencher com preto. Então você vê poucas cores, né? É basicamente isso. Com o vermelho, ali eu tinha mão vermelho escuro e acabei usando para fazer o short dele também, que no desenho original é um vermelho médio, um vermelho comum, né? Mas isso não é problema, pessoal. Assim, cores disponíveis tem bastante por aí. Principalmente dependendo da marca do spray, tem muita cor e as empresas lançam, né, cada vez mais cores aí para não faltar opção pra gente. Nesse caso aí eu usei algumas cores que eu já tinha. Então foi o vermelho escuro, não ia comprometer o resultado do desenho nesse caso aí. Comentei sobre marcas do spray, claro que não é o caso aqui de eu ficar mencionando, né, marca, mas se vocês perceberem aí na minha mão, eu não tenho só um tipo de spray, né, pelas cores vocês veem que eu estou usando mais de uma marca. Então isso faz parte, isso é comum. Se vocês perceberem, eu não finalizo uma parte logo, né? Eu vou para lá, vou para cá no desenho, porque o spray ele seca rápido, mas não é uma secagem assim tão instantânea
ou seja, corre o risco, né? Estou trabalhando, por exemplo, com preto. Se eu vier com uma cor mais clara do lado desse preto logo em seguida, pode acontecer de misturar ali a cor que ainda não secou, entendeu? Pode até dar uma borrada, dar um efeito ali bem desagradável se você usar uma cor em cima da outra que ainda não secou. Então por isso que eu vou pro rosto, vou pro corpo, volto pro rosto, volto pro corpo, entendeu? Você até percebe um brilho a mais em algumas partes, é porque tão molhado, né? Não tão seco ainda. Aí eu tô ajustando um pouquinho a cadeira para eu sentar um pouco. Lembra que eu falei para vocês, né, pessoal? Sempre bom procurar não ficar numa posição tão desconfortável para não prejudicar aí as costas. Então, trabalhar na bota dele é engraçado essa bota, né? Porque olhando assim parece que o personagem tá dentro do gelo, dentro da água, né? Tá com as pernas presas dentro de algum lugar. Mas é uma característica mesmo ali do desenho do personagem. Então a bota é bem grossa, bem grande mesmo. O, o original tem uma bota ali mais com amarelo mais vivo, né? Eu tinha outro tom de amarelo mais forte aí, mas era muito mais escuro. E aí tinha esse tom amarelo mais claro, resolvi usar o mais claro só para dar até para dar um contraste aí que o fundo é um mostarda, né, praticamente amarelo. Então poderia confundir um pouco, eu utilizei o amarelo mais clarinho mesmo. Mesma coisa, preenchi ali. Se vocês perceberem, eu deixei uma marquinha bem leve na divisão entre uma bota e outra, só para eu não perder o controle, na hora que não perder o controle do contorno, né? Então na hora que eu for fazer o contorno, tá ali uma marquinha leve de referência para mim. Agora volto nos olhos, né? O branco ali secou. Mesma coisa, um tracejado rápido para não escorrer, mas também qualquer coisa eu venho ajustando com outras cores. No olho, né? A gente tem que dar uma afinada aí, principalmente ali no cantinho. No desenho original, o traço ele até some, né? O traço ele não chega na linha da bochecha. Então ele dá uma sumida, você vê que eu pego o creme aí de novo e vou afinando esses traços no canto dos olhos, que é para não ter contorno, para ficar mais próximo da ilustração original. Detalhe aí na boca. Pode prestar atenção. Esse detalhe na boca, por exemplo, ó. Ó como o final do traço é grosso. Depois eu dou uma afinadinha. Claro, detalhe muito pequeno, coisa pequena já começa a ficar difícil para resolver ali tudo no spray, mas a gente segue, né? Precisa de uma certa experiência. Não é bem a minha praia, né, pessoal? Fazer assim personagem, cartoon, não é o que eu costumo fazer. Aliás, eu nem costumo fazer desenho assim contornado, sabe? Com esses traços definidos. Meu trabalho geralmente é outro, mas pela minha experiência eu consigo, né? Consigo fazer também uma coisa assim. Claro, acaba sendo até mais simples. Ó, você vê que eu afinei bem ali no detalhe da boca, né? Já trouxe um equilíbrio para a ilustração. Era isso que eu queria mesmo, eu queria uma coisa mais detalhe. E aí no geral já dei uma boa afinada onde eu queria, onde eu precisava. A boca tá resolvido, os olhos também. Afinei bem, consegui. Claro, falta dentro dos olhos que é preto, né? Vamos definir ali o rosto então. Você vê, fiz num traço só. Embora você perceba que eu faço traços curtos, né? Lembra que eu falei, a gente vai dando toques curtos para não acumular tinta na superfície. Mas, por exemplo, no rosto, eu não poderia finalizar o traço no meio ali da bochecha e depois voltar o traço de novo, entendeu? Senão ia ficar uma marca, uma quebra ali. Então eu puxei dali onde é o cabelo até o pescoço, eu puxei de uma vez. Se errar, se o traço não ficar muito bom, a gente vai ajustando na outra cor. O que não pode ficar é aquele contorno cabeludo, sabe? Muito tracejado. Você vai fazendo vários traços para fazer um contorno. Isso é bom de evitar.
sobrancelha, mesma coisa, né? Passei um tracinho mais fino, passo primeiro o preto ali, depois venho com outra cor afinando. Se vocês perceberem, às vezes eu até dou uma calculada, sabe? Eu faço um movimento com a minha mão sem pintar, só para preparar a mão para o traço, entendeu? Então, antes de fazer o traço, você já faz o movimento que você vai precisar fazer ali na hora do contorno, só para ver se você consegue ali soltar o braço, o ombro, tem um espaço legal para você trabalhar. E aí você vem fazendo com já apertando o spray, né, para sair a tinta mesmo. Isso aí, já estamos bem avançado. Pessoal, vocês verem que como eu não acelerei o vídeo, então dá para ter uma noção também no tempo de trabalho, né? Se for considerar aí o tempo que eu levei para fazer esse personagem, é só a pintura, né? Foi coisa de uns 40 minutos assim, sabe? Isso é muito rápido, né? Claro, eu poderia gastar aí 2 horas, né? Levar 2 horas para fazer esse personagem, aí poder caprichar um pouquinho mais. Mas também não ia sair muito disso. Como eu falei, se eu fosse fazer realmente um trabalho, né? Um serviço contratado, eu faria no pincel e aí demoraria mais, né? Isso é bom levar em consideração também. No pincel, na tinta ali, acaba demorando mais. O spray ele te dá uma rapidez, né? Te dá uma dinâmica mesmo. Tem essa vantagem, né? E acaba saindo, considerando o material, acaba saindo mais caro, né? Acho que isso é importante vocês saberem também. Sempre que você faz um trabalho ali usando bastante spray, vai sair mais caro para você. O spray, claro, é um material mais caro do que a tinta comum, tá? Então lembra que eu falei do cabelo? Agora sim eu tô com preto e é isso que tem, né, na ilustração original. O cabelo é assim meio rabiscadão, né? São várias curvas, ou seja, ele é preenchido com cinza escuro. E aí tem esses traços aí desenhando mesmo o cabelo, né? Os cachos, fazendo uns fios saírem para fora dessa massa que é o cabelo, né? Que é para dar a sensação de um cabelo soltão mesmo. É uma coisa legal, assim, uma coisa bem solta mesmo, né? Essa é a intenção do desenho. Cai ali um pouquinho para a testa. Você vê que eu tô sempre olhando na ilustração original, né? A gente não pode perder muito a referência. Mesmo numa parte assim mais solta, né? Mas eu não posso sair muito do desenho original. Se a pessoa te chama e ela quer a reprodução de um desenho de um personagem conhecido, ela quer que esteja parecido, né? Você não vai inventar nada. Então, cabelo pronto aí, já bem avançado, né? A gente já. Aí é um ajuste no olho ali, não sei se vocês perceberam, na hora que eu passei o preto, entrou um pouco preto para dentro do branco. Já secou o preto, volto com branco por cima. Ou seja, cores claras cobrem a cor escura. Isso pode ter uma variação dependendo da marca. Se a marca não é muito boa, a cobertura não é 100%, entendeu? É outra informação importante aí. Então precisa de uma marca boa. Aí você sabe que se você for usar uma cor clara em cima da cor escura que você já passou, vai cobrir. Se a marca é boa, você tem uma cobertura boa, certo? Então ali você viu que eu passei o branco em cima do preto e que cobriu. É assim que tem que ser, né? Mais alguns pequenos ajustes, coisa de detalhe. Pessoal, vocês verem, né? Eu faço a construção geral aí do desenho. E detalhe e ajustes tem um monte. É nessa hora que se a pessoa ela tiver uma preguiça, sabe? E ela falar, ah, tá bom assim, sabe? Aquele famoso tá bom assim. A pessoa sabe que não tá bom, mas ela já tá sem coragem, né? Tá com preguiça. Isso não pode acontecer, pessoal. Comprometer a qualidade do seu trabalho por causa de preguiça não dá para admitir, né? Então é nessa hora que vai diferenciar aí os trabalhos, né? A pessoa que foi além, a pessoa que fez e prosseguiu ajustando, fazendo esse acabamento fino,
melhorando o que tem que melhorar, né? Eliminando alguns detalhes que estão atrapalhando ali o resultado visual, né? Então faz parte, é a hora do ajuste fino, é a hora de enfeitando a coisa, né? Passei então o preto dentro dos olhos. Ainda falta aquele brilho, né? Aquele brilho no olhar do personagem. Fazendo uns ajustes aí nas botas. Vinte minutinhos até agora para construir aí o personagem, né? Praticamente pronto. Faltando alguns detalhes, coisa que a gente finaliza aí um pouco mais de 10 minutos. Aí você viu, eu tô encostando o dedo para ver se secou bem aquela parte da bochecha. Quem conhece o personagem sabe, né, que tem um detalhe ali na bochecha que é mais claro. É uma cor creme também, né, só que é um pouquinho mais claro ali na bochecha. Então para fazer isso eu preciso dessa tinta aí já seca, né, senão borra, senão acontece aquilo que eu falei, embora as cores sejam parecidas, mas se a tinta de baixo estiver molhada, vai dar uma borrada, vai ficar estranho. Então eu preciso dela realmente seca. Então vocês viram aí, né, que eu peguei a cor do fundo ali, passei ao redor, você vê que já deu uma finalizada melhor no desenho. A mesma coisa, pessoal, que eu fiz lá nas letras, lá nas primeiras aulas, né? Eu peguei a tinta do fundo, fui ali então fortalecendo a cor do fundo, né, deixando ela mais forte, tirando um pouco essas manchas ao redor. E aproveito para continuar afinando o contorno, né? Algumas partes ali onde o spray extravasou, né? O traço extravasou, então eu tirei, eu ajustei, aproveitei para afinar mesmo esse contorno geral. Agora você vê aí, né? Eu fiz o brilho, né? Dos olhos. É uma coisa que ajuda bastante o personagem a ser bem expressivo, né? Você vê, embora seja um cartoon, mas tem expressão no olhar, né, no rosto, precisa ter. Faz parte do personagem original aí, a gente tem que manter isso. Brilhinho no olho ali, já, né, parece um olho ali mais lacrimejado, né, uma coisa mais emocionada, né? Então são detalhes que a gente não pode deixar passar batido. É isso aí, turma. Processo aí bem detalhado para vocês acompanharem bem. Olha aí a corzinha na bochecha que eu falei, um pouquinho mais claro. Viram que eu dei aí mais umas pinceladas boas de amarelo ao redor, né?
afinei os traços, dei um ajuste ali, você viu, no meio dos dedos, defini bem. Tô mostrando para vocês o marcador porque eu preciso fazer os cílios ali nos olhos, é uma coisinha bem detalhe, bem pequena, fina mesmo. E aí não dava para ir com o spray, senão ia acontecer um acidente aí, né, pessoal? Então, para vocês verem que nessa hora o marcador ele auxilia bem, ele funciona bem, né? Sendo um detalhe pequeno, eu peguei um marcador preto aí. Você vê que é uma coisa de detalhe mesmo, uma coisa pequena, uma coisa fininha. Se você não tiver o marcador, você pode usar o pincel mesmo. É que se você usar o pincel com tinta comum de parede, vai dar uma diferença de acabamento entre a tinta de parede e o spray. Vai dar uma diferença de brilho, pode dar um acabamento meio estranho, né? Pela diferença. Mas você também pode... Ó, aproveitei e fiz ali um detalhe na mão que não tinha. Mas aí você pode pegar o pincel, né? Jogar um pouquinho de spray na tampinha e usar a tinta do próprio spray e usar no pincel. Aí você pode fazer isso aí. Mas se você tiver um marcador, né? Você vê que funciona bem. Aproveitei então o marcador para fazer uns detalhes na boca que eu não tinha feito. Inclusive os dentes dele. É um detalhe assim pequeno, talvez vocês não vejam bem aí. Mas tem ali 2 dentinhos nessa boca pequena dele aí. E aí eu fui pegar o marcador branco também. Então já desenhei, né, com preto o contorno do dente. E aí com o marcador branco eu tô preenchendo então. É uma coisa discreta, uma coisa pequena, mas é um detalhe que para quem tá ali, né, vendo o desenho de frente ali presencialmente, repara, né, é um detalhe que faz diferença e a gente precisa trabalhar nos detalhes. Muitas vezes o detalhe é que vai dar o acabamento final, é o detalhe que vai diferenciar o seu trabalho, que vai melhorar a qualidade, tá? A gente não pode ficar com preguiça de fazer detalhe não, tá? Turma, trabalho finalizado, personagem pintado com spray. Vocês acompanharam o processo todo. Espero que tenha sido útil. Espero que vocês passem a fazer algo parecido, nem que seja no pincel a princípio, tá? Então esse aí é o resultado, beleza, pessoal? Por esse vídeo era isso que eu queria mostrar, tá? Então espero que vocês estejam juntos comigo aí nas próximas aulas, nos próximos vídeos. Obrigado pela presença mais uma vez e até a próxima então. Falou!